cruzando caminhos aqui mais uma vez e bem-vindos à minha nova casa. Esse aqui vai ser o espaço que eu vou usar para gravar os vídeos daqui para frente. E eu espero que vocês gostem do conteúdo novo. Eu venho finalmente hoje revelar para onde eu me mudei. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre quais foram as coisas positivas e negativas que me fizeram mudar da Inglaterra. Óbvio, como eu falei no vídeo anterior que eu fiz com umas imagens de drone, eu não tenho nenhum ressentimento, assim, nem nada muito difícil aconteceu pra mim. E eu também não tive que desistir da Inglaterra por nenhum motivo, se tiver pessoas pensando nisso. Eu só pensei que eu tive uma oportunidade de ir para outro lugar e eu queria usar meu passaporte europeu, claro. Não tem por que você ter um passaporte europeu morando na Inglaterra, a não ser que você tenha settled status, que te dá direito à residência, mas ao mesmo tempo isso acaba não te dando nenhuma vantagem, assim, de circulação nem nada disso. Então eu quis fazer uso do meu direito de passaporte europeu, a facilidade de um trabalho que me ajudou nas partes burocráticas de vir para esse lugar. Eles não arrumaram casa para mim, não pagaram minha passagem nem nada disso, mas assim, eu tive muita ajuda, realmente, em termos de descobrir certas coisas de trabalho, coisas de pagamento. Então, finalmente eu venho revelar. Teve um cara que nos vídeos anteriores, no vídeo que eu digo onde eu tô deixando a Inglaterra, ele disse, quando eu falei países nórdicos, a pessoa falou um país lá, e alguém falou Dinamarca. Eu tô super perto da Dinamarca agora, e eu não me mudei para Copenhague, porque Copenhague é um lugar muito caro. E em Copenhague, a Dinamarca, você paga muitas taxas também. Então não faria sentido eu estar trabalhando para outro país e morar na Dinamarca. Para quem quer morar na Dinamarca é bom você ter um emprego lá, mas a regra de imigração deles são bem complicadas também, então eu não vou entrar em detalhes nisso, mas eu queria dizer para vocês que eu me mudei para a Suécia. E a Suécia é um país grande em território, mas tem pouquíssimas pessoas quando você compara o território com a quantidade de pessoas que moram aqui. A Suécia tem mais ou menos um pouquinho mais do que 10 milhões e meio de pessoas, o que faz a Suécia ser menos populosa do que Londres. Então existe uma diferença de qualidade de vida, existe uma diferença de velocidade do estilo de vida. Ele não é um estilo de vida tão corrido quanto você tem na Inglaterra, que é muito mais tranquilo, mas isso vem com pontos negativos também. Bom, eu queria dizer que eu já estou circulando nos países nórdicos há muito tempo por causa dessa empresa. Essa empresa para a qual eu trabalho, ela nem europeia não é, mas o meu escritório representa a Europa, ele presta serviços à Europa. Então eu já estou circulando por aqui há um tempo já. Eu já tenho ido à Noruega, a Dinamarca, a Finlândia, a Suécia, mais ou menos uns 3, 4 anos por aí. E eu sempre parei nessa cidade, porque essa cidade ela é barata. Então isso foi um grande ponto que me fez pensar e considerar a opção. Apesar de na Suécia a gente pagar muito mais taxa, essa cidade é relativamente barata quando eu comparo ela com Manchester. E, como eu já disse, a minha empresa me ajudou bastante na parte burocrática. Eles contrataram advogados de trabalho, eles olharam tudo direitinho, se ia me dar algum problema, o que ia acontecer. Eu tenho settled status na Inglaterra, no Reino Unido. Então, eu acho que assim, eu fiz uma decisão na qual daqui a um tempo, daqui a alguns anos, eu vou provavelmente ter que abdicar desse direito que eu tenho. E eu tenho alguns anos ainda para decidir, mas eu tô gostando muito daqui. Apesar de umas coisas engraçadas em termos de burocracia, que é muito diferente de outros países, assim, eu já morei na Itália. E aqui é muito mais burocrático, e para quem sabe e conhece a Itália é bastante burocrático também. Mas depois que você passa pela burocracia daqui, as coisas funcionam, você acaba recebendo os documentos, você acaba fazendo as coisas acontecerem
apesar de ter muitos pequenos passos que você tem que tomar para as coisas acontecerem. Bom, os motivos que me fizeram mudar da Inglaterra, eu vou te falar, tem muitos mais motivos positivos do que negativos. Primeiro, eu queria ficar exposto a uma cultura diferente. Por quê? Eu já tinha morado na Inglaterra por quase 16 anos e a Inglaterra, ela tem alguns probleminhas quando se fala de cultura. É óbvio que quando você mora em Londres é mais difícil de você perceber isso, porque você acaba não entrando muito na vida das pessoas em Londres. Você acaba sendo muito mais exposto a culturas que são externas. E isso acaba fazendo Londres não ser Inglaterra, digamos assim, né? Eu ouvi isso muitas vezes lá. Você pensa que Londres é Inglaterra e não é. Londres é um melting pot, como eles chamam, é uma mistura. Então, quando você muda para o norte da Inglaterra, você começa a perceber mais como as pessoas estão ali dentro daquela cultura, dentro de fazer certas coisas, certas tradições que eles mantêm ali por anos, que passa de pai para filho e coisas assim. Uma coisa que eu percebi na Inglaterra, eu tinha muitos amigos hippies, assim, doidões e coisa e tal. E quando eu quis me distanciar dessa coisa de ir pra festas e raves e tomar coisas, e, enfim, beber bastante, cara, eu fui vendo que eu não tinha mais muito em comum com os meus amigos antigos, até porque a gente vai crescendo, a gente vai diminuindo o ritmo. A gente vai pensando no futuro mais um pouco, que foi o que me fez mudar para Manchester, porque em Londres você não consegue segurar o dinheiro. E eu até fiz um vídeo sobre Londres que eu vou botar aqui, e é o vídeo que diz que Londres não é uma boa opção para você morar na Inglaterra. Então, se você está em Londres e quer sair, dá uma olhada nesse vídeo. Então, eu fui percebendo que existe uma cultura de bebida, uma cultura de alcoolismo, assim, um alcoolismo funcional, que é muito comum. Você tem sempre, assim, famílias de amigos que você vê que as pessoas vão pro pub e ficam super bêbadas todo fim de semana. Isso é uma coisa que já não me atraía mais. As pessoas ficam muito limitadas dentro das coisas que acontecem dentro do Reino Unido, então você tem sempre aqueles grupinhos que vão para certos festivais todo ano, você gasta ali 200, 300 libras para passar 3, 4 dias num acampamento com um monte de maluco. Às vezes, obviamente, tem bandas boas para ver e coisas artísticas, mas eu já estava ficando enjoado disso. E, apesar de tudo, eu também já tinha aquela coisa, né? Porque eu sou do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é uma cidade muito bonita, apesar de todos os problemas. Mas a Inglaterra em si, no geral, quando você não tá naquela cidadezinha ali medieval, que tá mais ou menos assim, alguns quilômetros de uma cidade um pouco maior, onde só tem menos de 100 mil habitantes, e é aquela coisa bucólica, assim, que parece que você tá num filme do Harry Potter. Aquilo ali é muito legal por 1, 2 dias, entendeu? Se você mora num lugar desse, você fica completamente entediado. Então, eu morei no norte do país de Gales, que era muito mais rural, e eu acabei voltando para Manchester. Mas o que eu quis dizer com isso? A Inglaterra não é bonita. A Inglaterra, dentro de cidades, ela é industrialzona, ela é aqueles lugares de casinha tudo igual. E não importa onde você vai reconhecer muitas coisas. Inclusive, as cidades menores têm um desenho assim da engenharia civil muito parecido. Você, às vezes, está no centro de uma dessas cidades e você não sabe nem onde você está, porque você poderia estar na cidade do lado, porque é tudo igual. Então, essa coisa da cultura da Inglaterra, eu já não estava me sentindo muito desafiado, assim, eu não estava me sentindo num lugar onde eu pudesse crescer mais, eu já estava, tipo assim, completamente acomodado com aquilo ali, e quando eu digo isso, eu não faço crítica a ninguém que mora na Inglaterra, porque eu ainda acho que a Inglaterra é uma boa opção para a pessoa estar na Europa. Só que, como eu tive essa chance na mão e eu já estava conhecendo os lugares nórdicos e eu já estava mais assim habituado em passar tempo nos países nórdicos,
eu quis me mudar pra cá, porque eu achei uma cidade que é muito pacata, mas tem mais ou menos um pouco mais que 300 mil pessoas, então é bem pequeno comparado a Manchester. Só que ao mesmo tempo, em 30 minutos de trem, eu tenho Copenhagen aqui do lado, que é uma cidade muito maior, que é uma cidade muito mais cosmopolita, assim. E mesmo aqui onde eu tô, eu tenho muita exposição a pessoas internacionais, porque as pessoas de vários lugares da Suécia vêm morar aqui. E aqui é uma cidade de estudantes também, então tem muita gente que estuda aqui, que vem de outros lugares para ficar aqui. Então, em termos de desafio, só de eu ter que me acostumar com uma cultura nova e com uma outra língua, porque apesar de todo mundo falar inglês aqui, muito bem por sinal, não é o ideal que você fique aqui só falando inglês, entendeu? É muito mais, você consegue ter uma vida muito melhor, você consegue se integrar muito mais se você falar sueco. É óbvio que é um desafio gigante que eu tenho na minha frente, porque o sueco é uma língua difícil demais de entender. Quando você olha para as coisas escritas, não é tão complicado assim, mas quando você está na rua e você está tentando entender as pessoas, isso sem contar que muitos sons de letras juntos, ou de consoantes e vogais juntas, não tem nada a ver com o que a gente aprendeu a vida toda, mesmo nas línguas latinas ou até no inglês. É muito, muito, muito diferente. Então, eu acho que se a pessoa fala alemão ou se ela fala holandês, talvez, ela tem alguma facilidade, mas para quem vem de outros backgrounds de línguas diferentes, é muito difícil. Então, eu tenho esse desafio grande na minha frente. Eu não quero ficar acomodado só falando inglês com todo mundo, porque você chega nas festinhas, nos bares ou nos lugares e tá todo mundo falando sueco, entendeu? Não vai ser, você não vai ficar entendendo o ambiente sem entender sueco. E que mais? Eu quis desacelerar a minha vida. E quando eu falo de desacelerar a minha vida, é aquela coisa, eu já não queria sair tanto, eu já não queria andar com os hippies, eu não queria ter que dirigir todo dia e cuidar de um carro e pagar seguro do carro e botar gasolina no carro. Aqui eu não preciso de carro de jeito nenhum. E até mesmo para ir para outros países eu consigo fazer com um transporte muito rápido. O meu aeroporto é o aeroporto de Copenhagen, que é um aeroporto que tem muitas conexões. Eu pego um trem, chego ali mais ou menos em 35, 40 minutos no máximo. Dali eu vou para Oslo, na Noruega. Dali eu vou para Helsinki, na Finlândia. Dali eu consigo ir até para Islândia, se eu quiser, muito fácil. E para outros países da Europa também, que estão todos aqui do lado. Inclusive, para certas conexões na Europa, por exemplo, quando eu vou para a Itália visitar minha mãe, é muito mais barato sair daqui do que sair de Manchester. E o aeroporto de Manchester, para quem conhece, é um aeroporto muito ruim, que tem demoras, que a parte do passaporte não é legal. Então, assim, essas coisas vão somando, assim, aos poucos, né? Mas eu tenho conexões com montanhas aqui, eu tenho conexões com áreas rurais. Se eu quiser alugar uma cabana não, um chalé no meio do nada aqui com um lago na frente, eu consigo. Eu tô dentro de uma cidade, se eu quiser para a maior cidade da Suécia daqui eu consigo, aqui tem uma estação de trem muito boa. Eu posso ir para Gotemburgo, eu posso ir para Estocolmo. Não leva mais do que 3 horas para Gotemburgo, e para Estocolmo são 4 horas e alguma coisa de trem. Então isso me serve muito bem e eu estou sempre bem conectado com esses lugares. Então a necessidade de não ter carro e uma vida mais desacelerada, e uma vida mais pacata, que é super silencioso, entendeu? Se eu abrir a janela aqui agora eu não escuto quase nenhum barulho de carro. É bastante verde na primavera, onde a gente está agora. O pessoal fica mais animado também, as pessoas ficam menos depressivas. Mas tiveram motivos negativos, obviamente, que me fizeram pensar na minha saída da Inglaterra. Eu fiquei decepcionado com o que aconteceu com o mercado de imóveis. E nisso eu digo tanto no âmbito do aluguel como no âmbito da compra e venda. Eu acho que para uma pessoa que já tá chegando numa certa idade, que tipo, eu tenho 41 anos, eu fiz 40 anos, 41 em maio agora. E
Cara, fica cada vez mais difícil a pessoa almejar comprar uma casa na Inglaterra, ainda mais alguém que é solteiro e se considera independente como eu. Eu não vejo nenhum motivo para me envolver num empréstimo que vai levar 35 anos para pagar. Eu acho que as casas na Inglaterra, a qualidade é muito baixa, entendeu? Até os apartamentos, às vezes, se for um pouco mais antigo, é bem feinho, assim, não é bem acabado por dentro. Você tem o problema dos utilities, que são as contas que você paga, água, luz e gás. Na Inglaterra é caríssimo, aqui na Suécia não é. Existem uns sistemas muito estranhos aqui, que é o prédio que controlam as contas, dependendo de onde você mora, mas isso eu vou deixar para outro vídeo, porque eu preciso fazer um vídeo só sobre burocracias que acontecem aqui. Porque aqui tem muita burocracia e muita coisa que tem que fazer do jeito certinho, não sei o quê. Mas o mercado de imóveis na Inglaterra me decepcionou bastante, fica cada vez mais difícil para alguém que tá sozinho. Para quem tá num casal e para quem tá, sei lá, tem um brother ou alguém, um primo ou um amigo que é muito próximo e que pode te ajudar e que vocês decidiram que vocês vão viver juntos ali, pelo menos na sua jornada na Inglaterra, vale a pena. Agora, para uma pessoa sozinha, alugar um apartamento que seja e pagar todas as contas e ainda ter um carro, isso é uma coisa que tá ficando inviável. Tá ficando inviável e eu tenho um salário bastante decente, eu jamais falaria o número aqui, mas, cara, é difícil, é muito difícil. Aí você paga council tax, aí chega no inverno, os apartamentos não são bem acabados por dentro, não tem isolamento térmico, você tem que gastar uma fortuna de aquecimento. Então isso foi uma parada que eu percebi que aqui é bem diferente, assim, que aqui tem um lado mais voltado para o conforto da pessoa morando, onde que ela esteja. Só que, obviamente, eu não tô na cidade mais procurada da Suécia, eu tô na terceira cidade da Suécia. Aqui é a terceira maior. E eu já falei isso um milhão de vezes, quero fazer até meu próximo vídeo vai ser sobre habitação na Europa, que nunca vá para a cidade principal, a não ser que você se contente em morar muito longe, entendeu? Porque sempre quando eu vou a Estocolmo a trabalho, eu converso com as pessoas que estão na mesma indústria e, cara, ninguém mora dentro de Estocolmo. O pessoal, assim, até quem tem família mesmo, mora assim no vilarejo do lado, ou no subúrbio. Ninguém mora dentro de Estocolmo porque é muito caro, entendeu? Não vale a pena. Não vale a pena você ter uma vida na Europa para você não juntar nada. Não vale a pena você estar aqui só para você dizer que mora aqui, e tirar fotos bonitas e olhar para coisas bonitas e comprar um monte de coisas, porque a gente está aqui para ter uma certa segurança, mas segurança significa muito mais do que você morar num lugar bonito e você ter acesso aos bens de consumo. Eu acho que segurança é você poder juntar dinheiro para se acontecer alguma emergência, você ter uma reserva para lazer também, para você fazer uma viagenzinha aqui e ali, ou então para você até comprar uma propriedade em algum momento da sua vida. Eu acho que isso vai muito além do que simplesmente morar aqui, entendeu? Você não pode ficar trocando 6 por meia dúzia todo mês, porque isso não dá certo. Então isso foi uma coisa também que influenciou bastante. Eu acho isso um aspecto negativo da Inglaterra, que os serviços ficaram tão caros assim. E apesar de eu ter minha família em Manchester, eu tenho minha irmã, eu tenho um primo, meu pai tá ali também. Eu fiquei tão acostumado, tão habituado em termos de... Quando eu cheguei em Londres, eu era sozinho, entendeu? Eu me juntei aos brasileiros da ocasião ali, mas eu sempre me virei sozinho, sempre gostei de fazer as minhas coisas sozinho e ter o meu espaço e decidir as coisas, como é que vai ser daqui pra frente. Então ficou não muito difícil para mim. Como o escritório da minha empresa é em Manchester ainda, eu vou ter que voltar lá sempre. Então eu tenho sempre uma conexão para eu poder ver meu pai, minha irmã. Eu passei meu aniversário lá, que foi há pouco tempo. E
Eu acho assim, eu não tenho nenhum arrependimento da Inglaterra, como eu falei, eu ainda acho que a Inglaterra é muito boa se a pessoa souber controlar o dinheiro e se a pessoa tiver os objetivos certos na vida. Eu acho, por exemplo, que comprar propriedade na Inglaterra como uma pessoa sozinha, você tem que estar ganhando muito bem. E eu penso que para mim mudar para essa cidade onde eu tô agora foi muito positivo para mim, até para eu poder me ajustar a um estilo de vida muito mais pacato, a ter coisas à minha volta e culturas também, e o desafio de aprender a língua, que são coisas novas para mim. Apesar de eu já ter circulado no norte da Europa bastante. E eu tenho pequenos desafios que, por exemplo, fazer amigos aqui é bem difícil, o povo sueco é bastante reservado, até em situações sociais, assim, às vezes você conhece a pessoa, mas é difícil você manter uma conexão. Eu tenho alguns amigos brasileiros aqui, e eu tenho alguns amigos suecos que eu conheci pela via do trabalho, mas assim, eu agarro a eles bem forte porque aqui as pessoas são bem reservadas. Tem a coisa do inverno aqui também, e as pessoas pensam que a Suécia é toda gelada e fria. Não, eu tô no sul da Suécia, então é a mesma temperatura de Manchester e chove até menos do que na Inglaterra, apesar de ter um vento chato pra caramba. Só que no inverno aqui tem um problema, as pessoas desaparecem, as pessoas ficam em casa, intocadas, entendeu? As pessoas na rua não estão muito animadas, as coisas aqui fecham cedo, os bares fecham 1 hora da manhã nessa cidade, tem 1 ou 2 bares que ficam mais tarde. Então, obviamente tem desafios, o frio, a língua, isso não vai ser fácil. Eu tô tentando aprender sozinho, mas eu já tô chegando num ponto onde eu tô me decidindo aqui que eu devo procurar uma escola, apesar de ter escolas de graça. E é toda uma viagem, assim, de você começar de novo num lugar do zero, coisa que me deixa super empolgado, entendeu? Eu já tô aqui no meu segundo apartamento, esse apartamento já é uma solução mais permanente, eu tô aqui, tenho um contrato de 1 ano, tenho todas as minhas coisinhas arrumadas do jeito que eu gosto, os pôster na parede, guitarra, violão, bateria, enfim. Tem um estúdio de música aqui perto que eu posso usar também. E pra mim tá sendo muito bom. E quando eu fiquei entediado, tudo que eu preciso fazer é pegar um trem e ir pra Copenhague, que é aqui do lado. Então, pra você que não sabe qual é a cidade que eu tô morando em Malmo, na Suécia, ou como eles pronunciam, Malmö, que tem as 2 pontinhos em cima do O, que já é uma outra pronúncia, mas eu tô curtindo bastante, essa cidade é bem alternativa, tem bastante bandas, tem bastantes artistas visuais, tem bastante mato aqui perto, mar, arquipélagos de pequenas ilhas. Eu vou fazer uma viagem de veleiro com uns amigos que eu provavelmente vou filmar algumas coisas, vou ver se eu consigo trazer alguma coisa disso aqui pro canal. E se vocês quiserem me acompanhar, eu tô aqui para dar dicas sobre a Europa. Eu acho que eu já tô um pouquinho calejado já, daqui a pouco são 17 anos que eu tô na Europa. E eu vou continuar com vídeos informativos, mas vou tentar fazer alguma coisa também, tipo vlog, assim, cobrir algumas viagens que eu fiz, para vocês verem que a Europa é muito mais do que Portugal, Irlanda e Inglaterra, entendeu? Tem muita coisa para ver que as pessoas não conhecem, não sabem. E tudo bem, Portugal tem a facilidade da língua, Londres tem um monte de brasileiros, a Inglaterra tem uma facilidade da língua, as pessoas preferem falar inglês. Mas a Europa é grande e tem muitos lugares interessantes onde a qualidade de vida é muito alta. E pros babacas de plantão que vão falar assim, nossa, a Suécia está tomada por bandidos e não sei o quê. Tudo isso é um exagero que é passado e transmitido fora de proporção completamente. Às vezes a gente escuta falar que alguém explodiu uma bomba não sei aonde, mas assim, eu nunca ouvi nada, eu nunca vi nada. Eu já circulo aqui na cidade bastante tempo, apesar de eu estar só por alguns meses aqui. E eu acho que
é muito promissor, assim, eu tá aqui agora, eu tô bastante empolgado, quero filmar bastante coisa. E se você gosta do meu conteúdo, por favor, se inscreve no canal. Se você quiser falar comigo, fale pelos comentários, eu vou sempre tentar responder. E eu consegui recuperar a senha do Instagram, ou seja, eu vou voltar com o Instagram, mas eu vou tentar fazer um tipo de curadoria, assim, de coisas que eu acho interessante, entendeu? Porque ficar filmando dois conteúdos, ou cortar o meu conteúdo em pedacinhos, eu não faço nem edição no conteúdo assim, eu faço algumas notinhas ali, eu ligo e falo com a câmera direto, mas você já sabe o que você vai assistir no meu canal. Eu vou tentar dar alguns toquinhos artísticos, assim, filmar as coisas mais legal. Adicionar algumas imagens de drone, que assim, apesar do vídeo ter sido um resultado muito fraco, meu último vídeo, tem ali umas imagens maneiras de Manchester. Quem quer morar no sul de Manchester, como recomendei no vídeo, pode ter uma boa ideia de como parece olhando para aquele vídeo. E eu vou tentar sempre adicionar esses toquinhos assim mais artísticos, um pouco mais sem ser somente isso aqui. Mas você já conhece o canal e sabe que eu gosto de fazer vídeo falando de câmera parada também. E os meus vídeos informativos vão ser sobre vida na Europa, sobre como você consegue trabalhos melhores, como você sai da mesmice. E eu tô aqui sofrendo na pele agora o que eu sempre desejei, que era sair da mesmice. Depois de 15 anos de Inglaterra, eu tô aqui para um novo desafio e tentar aprender essa língua difícil pra caramba aí, valeu? É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.